A paz do Senhor, irmãos. Estou aqui para falar do chamado de Jeremias. Hoje irei falar de como Deus chamou Jeremias, Que se encontra lá no capítulo 1 de Jeremias em diante, que diz o seguinte, diz assim: a palavra de Jeremias, filho de Hilquias, um dos sacerdotes que estavam na Anotote, na terra de Benjamim. No 2 diz assim: a ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Ezequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, a partir daqui do versículo 4, Deus já começa a nos explicar como ele chamou Jeremias e da forma que ele falou com Jeremias. Daí disse assim: a mim veio a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse num ventre materno, eu te conheci, antes que saísse da madre, que significa mãe, te santifiquei e te separei, te constituí profeta às nações. Só que naquela época, Jeremias, ele era, apesar de ele ser tão jovem, ele não era uma criança, que fala aqui algumas traduções que ele era uma criança. Mas na Bíblia original, na linguagem original, diz que ele era moço, Então ele disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Quantas das vezes eu e você falamos para Deus: ah, Senhor, esse não é meu chamado, eu não vou estar na frente de uma liderança, eu não vou estar na frente de um povo, eu não vou estar na frente de nada, porque eu não sei nem falar, não sei nem me comunicar, eu não sei falar uma multidão, não sei falar uma plateia. E foi o que Jeremias fez, ele reclamou e disse ao Senhor mesmo, ele reclamou, pessoal. A palavra mais certa e correta é dizer que ele reclamou, ele disse para o Senhor: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. E no 7 diz assim: mas o Senhor me disse, o Senhor repreendeu ele na hora, não diga não passo de uma criança, porque aonde eu te enviar irás, e tudo que eu quanto eu te mandar farás. Então o Senhor na mesma hora repreendeu ele, porque ele estava com medo porque o povo naquela época era rebelde, o povo estava em rebeldia, ele estava vivendo, adorando outros deuses, imagens de escultura, e Deus deu uma ordem para Jeremias falar aquele povo, dirigir aquele povo, para aquele povo viesse se arrepender, viesse até fazer um jejum e se voltar para Deus, E Jeremias, ele se acovardou. A resposta dele para Deus foi que ele não ia porque ele não sabia falar, e Deus na mesma hora repreendeu ele. Isso acontece nos dias de hoje. Quantas das vezes em áreas da nossa vida nós estamos chamados para representar alguém ou representar um povo. No caso da parte escolar, da vida de um adolescente, de um jovem, muitas das vezes o professor chama ele lá na frente para apresentar um trabalho. Vem aquele nervosismo dele, diz: ah, professor, não sei falar, não vou me sair bem, esse trabalho vai ficar uma droga, eu vou levar a zero. Por quê? Porque o medo, ele nos paralisa. A mesma coisa aconteceu com Jeremias naquela época. Ele teve medo de estar na frente daquele povo, porque era um povo rebelde, era um povo que ia rir da cara dele, um povo que quem sabe até causar mal para ele. Mas quando Deus mandou ele ir, porque Deus sabia que ele não ia só, mas Deus ia guiá-lo, Deus ia orientar o que ele deveria fazer para conduzir aquele povo que se voltasse até Deus. Mas o Senhor me disse aqui, como diz, não digas não passo de uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar farás. O que Deus está falando para nós? Ele está nos ministrando nesta noite aqui, no caso é a noite que eu estou aqui, mais ou menos quase perto da meia-noite, e estudando a palavra do Senhor. Daí Deus fala mais para ele, não temas diante deles. Se Deus falou para ele não temas diante dele, porque Deus, ele quando manda a gente para algum lugar, ele envia a gente para algum lugar, porque ele sabe que ele vai estar na nossa frente. Mas Jeremias não olhou para isso. Ele deixou o medo tomar conta dele e a covardia tomar conta dele. E isso é uma coisa muito séria, porque os covardes não herdarão o reino de Deus. Só os corajosos que enfrentam, que vão e fazem aquilo que Deus mandou. E mais aqui diz assim: porque eu sou contigo, Deus falando para ele, para te livrar, diz o Senhor.
E depois disso, Deus falou para ele ainda: não temas, né? Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me a boca, e o Senhor me disse: eis que ponho em tua boca as minhas palavras. Então, ele disse que ele não tinha palavra nenhuma. O Senhor tem todo o poder, tanto no céu, na terra e debaixo da terra. Não importa. Deus, ele não chama os capacitados, mas ele chama seus escolhidos e capacita para fazer a sua obra. Tem um versículo que é muito importante também, que diz assim, que Deus não escolhe as coisas que são, não, ele escolhe aquelas que não são, aquelas desprezíveis, aquelas ninguém dá nada pela aquela pessoa, mas ele escolhe as coisas que não são para envergonhar aquelas que acham que são alguma coisa. Então, o que Deus tem falado a você, que você é um escolhido dele. Você pode dizer: eu não sei falar, como Jeremias falou, eu não sei como me comportar na frente de um povo, eu não vou fazer a obra de Deus, eu não vou fazer tal coisa, eu não vou abrir minha empresa porque vai dar errado, eu não vou mais estudar porque isso é muito difícil. Não, você tem que fazer o que Deus mandou. Se Deus mandou você, se Deus enviou você, ele vai colocar palavras na sua boca, ele vai lhe dar sabedoria para você conduzir aquele trabalho. Então, quando o Senhor chama, ele sabe o que ele está fazendo. Jamais ele vai colocar algo na minha mão, na sua mão de responsabilidade, que você não venha no final ter êxito. Não. Se ele te chamou, ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe que você vai conseguir chegar até o final, que você vai ter palavra, que você vai conseguir falar na frente de um público, que você vai conduzir um povo. Quem sabe esse povo é rebelde, quem sabe a sua família, que no momento ela está vivendo uma vida conturbada, quem sabe é no seu trabalho, eu não sei, mas Deus é com você. Então a palavra de hoje é essa: coragem. Não faça como Jeremias fez, ficou com medo, mas creia que Deus te dá a palavra, creia que Deus está na sua frente. E aqui eu encerro, com essa palavra abençoada, e encontro vocês em outro vídeo.